Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, da disciplina de desenho arquitetônico, a gente vai continuar falando sobre elementos do projeto arquitetônico. Na última aula a gente falou sobre a planta de locação e coberta, como é que a gente definia essa planta, falamos sobre posicionamento da coberta, tipos de coberta, os elementos principais da coberta, e hoje a gente vai conversar sobre outro componente do projeto arquitetônico, né? Que são os cortes, certo? Vamos lá para a definição. Os cortes são representações de vistas ortográficas seccionadas do tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte e projeção vertical, normalmente paralelo às paredes e retiradas a parte frontal, mais um conjunto de informações escritas que o complementam. Então, pessoal, veja bem. Quando a gente estava falando de planta baixa, né, a gente também fazia um corte a 1,5 m do piso, mas esse corte ele ocorria na horizontal. É como se eu estivesse seccionando minha edificação, meu volume, e aí retirando a parte superior, né, acima de 1,5 m, e aí olhando o que acontece abaixo dessa altura. No caso dos cortes, esse corte também vai acontecer, só que esse corte não será mais no plano horizontal, será no plano vertical, tá certo? Então, é como se na minha edificação eu viesse com o plano vertical, né? E aí retirasse a parte frontal desse plano e observasse o que acontece com o restante do meu volume da minha edificação. Neles encontramos o resultado da intersecção do plano vertical com o volume, e os cortes são os desenhos em que são indicadas as dimensões verticais. Então, enquanto na planta baixa a gente vai indicar todas as dimensões horizontais, né? Nos cortes a gente só vai indicar as dimensões verticais. Portanto, todas as cotas dos cortes, elas são verticais, certo? Nunca pode ter uma cota horizontal nos cortes. Sempre vai falar sobre algo a respeito da altura, né? Que a gente não consegue identificar na planta baixa. O que é que vai ter na planta baixa referente à cota vertical? Você tem que ter os níveis, né? Os níveis eles têm que ser localizados na planta baixa. Mas é no corte que você vai perceber a diferença entre os níveis dos ambientes, tá certo? O objetivo dos cortes em um projeto de edificação é ilustrar o maior número de relação entre espaços interiores e significantes que se desenvolvem em altura, né, em relação à vertical, e que, por consequência, não são devidamente esclarecidos em planta baixa. A sua orientação é feita na direção dos extremos mais significantes deste espaço. O que isso significa? Significa que quando você for selecionar o local para passar o corte vertical, você tem que estar interessado em pegar os elementos mais significantes do ambiente que você está fazendo o corte. Ou seja, você tem que pegar os elementos mais importantes da edificação, onde se geram mais dúvidas, como escadas, reservatórios e quaisquer outros detalhes arquitetônicos, né, que tenham no seu projeto. Por exemplo, o mezanino, um pé direito duplo. Então, quando você for fazer o posicionamento desse corte, você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Diferentemente do corte que a gente faz na horizontal para a planta baixa, né, o corte vertical ele não vai pegar todas as partes da tua edificação. Então, você tem que escolher partes onde você vai realmente ver coisas significativas e relevantes para quem vai estar executando seu projeto arquitetônico. Em geral, se faz no mínimo 2 cortes, um transversal e outro longitudinal ao objeto cortado para melhor entendimento, né? Então, você pode fazer mais de 2 cortes, mas existem no mínimo 2. Um no sentido menor da edificação, que no caso seria o corte transversal, e outro no sentido maior da edificação, que no caso seria o corte longitudinal. Podem sofrer desvios sempre dentro do mesmo compartimento para possibilitar a apresentação de informações mais pertinentes, né? Esses cortes, aí como eu falei, né? Transversal no plano de corte vai ser na menor dimensão da edificação e o longitudinal na maior direção da edificação. E aí, pessoal, o importante, né? No projeto arquitetônico, esses cortes eles devem ser sempre representados na mesma escala.
E geralmente esses cortes eles não são representados na escala 1:100. Em geral, eles são representados na escala 1:75 e 1:50, onde você consegue ver os detalhes de forma mais adequada. Então tá aí, por exemplo, né, uma edificação, e aí a gente passa no plano de corte vertical nessa edificação. E aí você tem duas opções. Por exemplo, quando você fez esse corte, você pode retirar essa parte da edificação, é como se ela saísse daqui, e você observasse o que está acontecendo nessa outra face. Mas, se a face que tiver mais detalhes for essa, né, o que é que você vai fazer? Justamente o contrário. Vai ser retirada essa parte e aí você vai observar o que está acontecendo nessa, tá certo? Então, o sentido do corte vai depender da quantidade de detalhes que você está querendo mostrar no seu projeto arquitetônico. Aqui a gente tem a representação também do corte longitudinal, vejam, que aí o mesmo caso, né? A depender da quantidade de detalhes, você vai poder retirar essa parte daqui e olhar o que está acontecendo para cá, ou ainda retirar essa parte que está por trás do plano, né? E ver o que está acontecendo para esse lado, certo? A quantidade de cortes necessárias em um projeto, porém, é de exclusiva determinação do projetista em função das necessidades do projeto e da quantidade de detalhes que esse projeto vai ter. E aí, alguns fatores que influenciam nessa quantidade de cortes, né? Irregularidade das paredes internas, né? A depender da geometria que você adotou para o seu projeto arquitetônico, para a sua planta baixa. Sofisticação de acabamentos internos. E aí, essa parte aqui também está muito atrelada à parte de design de interiores, certo? E aí isso vai depender realmente do que você está escolhendo para o seu projeto. Às vezes você quer mostrar uma parede com uma textura diferente, né? Ou fazer uma visualização 3D de um detalhe específico. Então aí seria necessário, né, fazer outro corte. Formato poligonal da construção. Aqui interessante, ó, quando você quer mostrar a diferença de níveis nos pisos, né? Então quando você quer mostrar, por exemplo, no meio da minha edificação eu tenho 2 degraus, né, um batente, aí eu quero mostrar isso, só que já tenho 2 cortes que já estão mostrando outros detalhes importantes, então de repente tem que fazer um terceiro, certo? Então vai depender. E a existência de detalhes internos, né, como eu já falei, a quantidade de informações que você acrescentar lá no teu projeto arquitetônico. Quanto ao posicionamento, né? Os planos normalmente são paralelos às paredes e posicionados pela presença de pés direitos variáveis. Pé direito, só recapitulando, né? Pé direito vai ser a altura do piso acabado até a face inferior da laje, certo? Esquadrias, né? Portas e janelas, sobretudo as esquadrias especiais, barreiras impermeáveis, né? Para mostrar, por exemplo, a diferença do piso do banheiro, que a gente sabe que tem um caimento, né, diferente. Equipamentos de construção, escadas, pessoal. Sempre você tem que estar posicionando seu corte de forma a detalhar bem a escada, né, para que você veja com riqueza de detalhes como é a escada. Isso facilita muito para quem vai construir, inclusive para não errar, né, que a gente vê muitas escadas construídas de forma inadequada. A posição do plano de corte e o sentido da observação depende do interesse da visualização, recomendando-se sempre passá-lo em áreas molhadas, né, como banheiro, cozinha, escada e poço dos elevadores. Outra recomendação, no caso que eu daria, é passar pela parte que pega o reservatório de água. Por quê? Essa parte é de interesse não só para a pessoa que vai executar o projeto arquitetônico, mas também para a pessoa que vai executar o projeto hidrossanitário, né? O projeto hidráulico, no caso, porque aí você vai mostrar a altura do reservatório e o projetista vai poder dizer se está compatível com a utilização dos equipamentos. Então, isso aí é muito interessante, até para não ter conflito entre os projetos. Os cortes devem ser sempre indicados nas plantas para possibilitar sua visualização e interpretação. Indicar sua posição e o sentido de visualização. A indicação dos cortes em planta baixa tem uma simbologia específica. Então, aí eu estou apresentando para vocês, obviamente que existem outras simbologias, mas aí eu estou apresentando para vocês a simbologia que a gente vai adotar na disciplina. Essa simbologia, ela deve ser feita
nas nossas plantas baixas, né? E também na planta de locação encoberta. É interessante você fazer o posicionamento desse corte. E aí, o que é que você vai ter? Você vai dar um nome ao corte, por exemplo, corte AA, o corte AB, corte CD, né? Por exemplo, se tiver 2 cortes, você pode colocar corte AA e corte BB, ou de repente, em uma direção, colocar corte AB e na outra, corte CD. Mas devem estar indicados, né? Então, a gente tem aí a letra do corte, certo? O número da prancha. Então, aí vai depender do número de pranchas que vai ter seu projeto, certo? Por exemplo, se seu projeto tiver 5 pranchas, e aí você vai observar em que prancha está o corte, tá certo? Enfim, e aí vai indicar essa seta aqui no sentido da visualização do corte, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Essa orientação ela é feita na direção dos extremos mais significantes do espaço cortado, né? Como a gente já falou. E esse sentido ele vai ser indicado em planta baixa, bem como sua localização, certo? Então, por exemplo, ó, essa seta que a gente viu anteriormente, ela, nesse caso aqui, a gente vai indicar ela para esse lado. Isso significa que a gente está visualizando essa face da edificação, certo? Se a gente quiser visualizar essa outra face, aí aquela seta ela vai ser indicada para esse outro lado aqui, tá certo? Isso a gente está considerando em planta baixa, tá? A mesma coisa aqui, ó, no corte longitudinal. Se você quer ver os detalhes dessa parte da edificação que está aqui atrás desse plano, a seta ela é indicada para cá, certo? E no caso de você querer ver o que acontece aqui, retirar essa parte aqui, ó, e ver o que está acontecendo aqui, as setas elas vão ser indicadas para esse outro sentido, tá? Aí aqui está um exemplo desse posicionamento em planta baixa. Então, o que é que vai acontecer, ó? Se a seta está indicada para cá, ó, nesse primeiro corte, o que é que eu vou visualizar? Tudo que tá para cá, ó, do meu plano. Então, eu vou visualizar, prestem atenção, ó. Aqui tem uma esquadria, né? Então, o corte tá passando em cima dessa esquadria. Eu vou ver essa esquadria cortada. Vou ver essa parede aqui, né? Essa parede também tá cortada. Aí, eu vou visualizar, gente, esse vaso sanitário, a linha não está passando em cima dele. Então, eu vou visualizar ele em vista, certo? Aí, ele tá na frente do lavatório, então eu vou visualizar ele, né? Aí, vejam só. Vou visualizar também cortada essa parede e cortada essa parede aqui, certo? Mas ainda existem outros elementos que a gente vai conseguir ver no corte, só que eles não vão estar sendo cortados. Por quê? Só o que é cortado é o que está passando em cima do elemento. A gente vai ver coisas em vista. Por exemplo, pessoal, ó, quando a gente cortou aqui... a gente vai ver essa parede aqui e essa esquadria, tá vendo? Em vista, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de corte, aí vocês vão entender melhor. No caso aqui, ó, desse banheiro, a gente também vai ver essa porta, essa esquadria em vista, né? Então, é como se a gente estivesse vendo elas de frente, né? Esses elementos de frente. Aqui também a gente vai ver essa parte de edificação de frente, certo? Que não vai estar sendo cortado. E aí a gente só precisa prestar atenção na representação desses elementos para diferenciar de forma adequada as espessuras das linhas, para a gente conseguir visualizar o que está no mesmo plano e o que está em plano distinto, tá certo? Agora, quanto a esse outro sentido, ó, a gente tá vendo que a seta ela está vindo para cá. O que é que vai acontecer? É como se a gente retirasse essa parte da edificação e estivesse olhando tudo que está representado aqui. Então, ó, daqui para cá, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar, ó, essa parede aqui, essa quina dessa parede em vista, né? Porque ela não está passando, o corte não está passando nela. A gente vai observar essa porta também em vista, como se a gente estivesse vendo essa porta de frente. Essa porta aqui do banheiro agora, ela vai aparecer, mas não vai mais estar em vista, porque ó, o plano de corte está passando em cima dela. Portanto, essa parede, essa porta aqui, a gente vai visualizar ela cortada, tá? Esse lavatório, a gente vai observar ele, ó, de frente, então a gente vai ter uma vista frontal desse lavatório. O que é que vai aparecer? Provavelmente a gente só vai ver a torneira e a testa aqui, né? Do lavatório. Vamos visualizar o vaso sanitário de frente e o chuveiro também de frente, certo? Aí, vamos observar essa parede aqui, que acho que aqui tem uma esquadria, né? Essa esquadria aqui cortada. Então, é isso que a gente vai visualizar nesse outro corte, tá certo? Vamos ver outros exemplos depois, para que fique mais claro.
Outro exemplo aqui, ó, de posicionamento do corte, né? Ó, esse corte aqui, ele tá posicionado com a indicação para cá. O que significa que a gente é como se a gente estivesse retirando essa parte superior acima do corte e estivesse observando o que tem aqui. Então, vamos observar o que é que a gente tá vendo. Bom, aqui a gente vai ver essa parede aqui em vista, né? Observando que aqui é primeiro pavimento, então aqui essa parte dessa piscina, acho que é um chuveiro aqui, eles estão em vista, tá certo? Então a gente não vai visualizar nada referente a esses elementos. Aí vamos continuar. Aí, ó, chegou aqui, o corte passou aqui. A gente vai ver essa parede cortada, vai ver essa outra parede todinha em vista. Vamos ver, ó, passou aqui pela porta. Essa porta, a gente vai ver essa porta cortada. Passou aqui, ó, a gente vai ver essa janela, né, de frente, em vista. Vamos ver essa outra parede cortada e essa também. E aí, a gente vai visualizar o chuveiro, né, na lateral do chuveiro. Aí, aqui, ó, como aqui a gente já tá no plano de cima, a gente vai observar esse aqui em corte também, né? Vamos visualizar aqui essa parede em vista, essa janela aqui também, né, em vista, corte, e aqui, ó, não tá passando em cima da janela, então também vamos observar essa parede em corte, tá certo? E aqui não tem nada, né, porque aqui tá em vista, ó, tá vendo? É um buraco, né, tá em vista, então a gente não vai observar mais nada aqui, tá certo? E nesse outro sentido, o que é que a gente vai observar? Ora, vamos observar essa porta, perdão, né, porque a indicação tá para cá. Vamos observar essa porta aqui, vamos observar essa parede, vamos observar essa outra aqui, né, e vamos observar essa outra parede aqui em corte também, tá certo? Vamos visualizar esse corte aqui, porque aqui só tem a planta baixo do primeiro pavimento, certo? Então, a do pavimento térreo não tem para eu mostrar para vocês como é, mas vamos dar uma visualizada aqui nesse corte longitudinal, certo? Então, ó, veja só, eu não observo nada a respeito da escada, porque meu plano de corte, ele não tá pegando mais, né? Essa escada, ela só fica aqui, cortada no pavimento térreo. Então, o que eu observo? Observo parede em vista, ó, esquadria cortada, certo? Parede em vista, esquadria em vista, certo? Olha, vamos ver. Continuando aqui, pessoal. Então, ó, o que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar aqui, ó, a suíte, certo? Aqui cortado e aqui uma esquadria, né? Ó, então, a suíte, a parede cortada. E aqui a gente tá visualizando a porta, né? Aí aqui a cota da porta. Depois, ó, da suíte, a gente tá vendo o closet e uma janelinha. Então, vamos observar, ó. Closet, né? Tá cortando aqui. E a janela. Aqui a gente tá visualizando o banheiro, né? Que aqui não dá pra ver direito. Mas, por exemplo, aqui tá 3,19 o nível, aqui 3,17, né? Justamente pelo desnível que tem que ter no banheiro. Então, a gente tá vendo aqui o WC. Tá faltando só a representação aí, no caso, do chuveiro, né? Ele não tá aparecendo, mas ele tá em vista, tá certo? Aí tem um buraco da escada. Então, vamos ver aqui, ó. O buraco da escada, né? Nós visualizamos aqui também, né? Essa outra parede do quarto, ó, que tá sendo cortada. Tá vendo, ó? Certo? E essa outra aqui com a esquadria lá no final, certo? Tá aqui, ó, tá? Então, é isso que a gente tá visualizando. E depois eu vou mostrar outro exemplo pra gente discutir isso melhor. Vocês estão vendo que aqui, interessante, né? Esse corte, ele passou pela escada e pelo reservatório. Lembrando-se, a planta tem dois pavimentos, né? O pavimento térreo e o pavimento superior. O que é que vai acontecer? O corte, ele vai passar na mesma localização nos dois pavimentos. Então, no caso, esse corte aqui, ele tá pegando a escada e o reservatório que foi localizado em cima desse banheiro, tá? E aqui também, ó, só que tá pegando a escada no outro sentido. Então, ó, vamos observar, por exemplo, o que acontece aqui com a escada, né? Ó, nesse sentido aqui, né, esse corte que tá passando também na parte inferior, a gente tá vendo os degraus assim, né, ó, no sentido da subida.
E aqui essa outra parte, a gente vai ver de frente, né? Na parte de frente, em vista, tá certo? Vamos observar isso no corte. Vamos lá. Então, ó, exatamente, ó, tá vendo? Na parte inferior, a gente tá observando, né, a subida da escada. E em determinada parte, né, ó, depois do patamar, a gente tá observando a parte, os degraus como se tivessem de frente, tá certo? Depois a gente vai ver melhor. Então, vejam também, pessoal, que só tem cotas no sentido vertical, né? Indicação dos níveis, né? Outros elementos a gente vai conversar um pouco mais à frente, né? Como os elementos estruturais, né? Por exemplo, aqui a gente tá vendo vigas, né? A parte da laje, a parte da fundação, né? Tem que ser representada, mesmo que de forma simplificada, como tá aqui, tá? E também a gente vê outra coisa importante, né? Que é justamente o corte da coberta. Veja como é que fica. Então, para elaborar esse corte, a gente tem que ter feito a planta de locação e coberta, né? E escolhido como vai se configurar a nossa coberta para poder analisar em que posição o corte vai passar e o que é que a gente vai conseguir ver nesse corte, tá certo? Então, representação de alguns elementos agora, mas antes eu queria dar uma mostrada melhor nesse corte para a gente tirar dúvidas e aí posteriormente a gente olha essa representação desses outros elementos em corte. Vamos lá. Então, pessoal, ó, eu trouxe para vocês aqui, vamos lá, a planta baixa para a gente observar, certo? Direitinho o que é que está acontecendo nos cortes. E aí depois a gente conversa sobre a representação adequada dos elementos, ó. Aqui a gente tem a do pavimento térreo, né? Então, ó, no térreo, eu vou ficar alternando as abas pra gente tá visualizando. Então, ó, no térreo, o corte ele tá passando aqui, a gente vai ver essa piscina, né? Esse chuveiro, a gente vai ver em vista essa parte da área de lazer, né? Aí, veja só, o corte ainda tá passando nessa parede, então a gente vai ver ela cortada. Vai ver essa esquadria aqui em vista, nessa grande janela aqui, ó. Vamos ver essa parede cortada, né? Vamos ver aqui também em corte. Vamos ver a escada, né? Ó, veja só, pessoal, aqui que interessante. A gente tá cortando aqui nesse sentido, ó. 1, 2, 3, 4, 5 degraus, né? E o patamar. Então, é só o que a gente vai ver, né? Vocês lembram que a gente vê essa parte aqui e a outra parte a gente tá vendo em vista? Então, essa parte aqui a gente tá vendo tá sendo cortada, né? E é representada em vista o restante e em projeção porque a gente não vai tá vendo, né? Só para indicar. Aqui, pessoal, a gente vai também visualizar essa pia da cozinha de frente, essa janela em corte e essa parede, tá? Vamos ver isso no corte, né? Aqui, ó, no corte longitudinal. Vou dar um zoom aqui pra gente ver direitinho, tá? Então, ó, começando daqui, a gente visualizou, lembra? A garagem com chuveiro e aquela piscina, né? Ó. Chuveiro, né? Ou a piscina e o chuveiro. A área de lazer, ó, de frente, tá vendo? A churrasqueira aqui. Aí outra parede em corte, e aquela grande janela, ó, da sala de estar. Tá vendo? Aí aqui, no corte propriamente dito, não passa aqui nessa janela, mas está mostrando a janela, né? Foi achado interessante mostrar a janela. Então, ela vai estar em vista, no caso, que ela vai estar por trás da linha de corte, né? Aqui a gente vê a outra parede, vê o lavabo, ó, vamos ver, tá vendo? O lavabo. E no caso, a gente poderia ver aquela peça sanitária aqui na lateral. A gente viu, ó, os 5 degraus e o patamar, tá vendo, ó? O que a gente tinha visto aqui que passou, o corte passou por cima. Vimos a pia de frente, a pia da cozinha de frente, ó, né, que não tá aqui, mas ela tá localizada aqui porque a gente tá vendo ela em vista. A gente viu a esquadria, tá, ó, que foi cortada, então ela tá aqui em corte. É interessante aqui, pessoal, que nas esquadrias tem que se indicar a altura, tá? Tanto da esquadria quanto do peitoril, né, no caso das janelas. E a área de serviço também a gente viu, ó, tá vendo? A área de serviço, na verdade, essa parte aqui da área de serviço e a última parede. Tá vendo?
Aí, a gente já viu que, né, através daquela planta baixa que a gente viu lá no slide, o que acontecia aqui em cima. Vamos observar agora a coberta, né? Vamos ver, ó. Aqui a gente tem a planta de coberta, tá vendo? Então, a planta de coberta tá mostrando, indicando a gente que esse telhado, ele tem apenas uma água, né, com inclinação para cá, tá vendo, ó? E aí, esse telhado, ele é escondido por uma platibanda. Mas aí, ó, o corte passou aqui, o que é que eu vou visualizar, pessoal? Eu vou visualizar essas telhas aqui cortadas, tá vendo? É o que vai acontecer aqui, ó. Eu tô visualizando as telhas cortadas, tá certo? E aqui, ó, eu tô visualizando o reservatório. Tá vendo que ele passa pelo reservatório e por essa outra parte aqui, ó. E é isso que tá sendo visualizado aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que é importante a gente ter também a planta de locação e coberta. Além disso, ó, estão sendo indicados os níveis. Então, vocês estão vendo que aqui, por exemplo, o nível da rua é nível 0. Quando a gente indicar aqui, ó, por exemplo, nível 2, quer dizer que está a 2 centímetros do nível da rua, né? Aqui já está um pouco mais alto, ó, 4 centímetros. O banheiro, ó, deu uma quedinha de 1 centímetro, aí voltou para 4, e aqui na área de serviço deu outro caimento, tá vendo? Aí, aqui em cima, se você observar, ó, tá 3,19. O que é que vai acontecer, ó? Tá sendo indicado aqui, ó, que o pé direito, ele tem 3 metros, certo? Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, a laje, né, é responsabilidade do projetista estrutural. Entretanto, quando a gente vai fazer essa representação no projeto arquitetônico, costuma-se representar ela entre 10, né, 12 ou 15 centímetros. E a espessura do contrapiso, geralmente é 10, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Você vai acrescer ao pé direito a altura dessa laje, a espessura dessa laje, vamos supor que aí foi acrescido 9 centímetros, ou 10 centímetros, né? Não, no caso aqui 9 mesmo, né, perdão. 9 centímetros, né, sem contar aquela espessura do piso que é bem relevante, certo? Mas aí quando a gente for falar, quando vocês forem construir os cortes de vocês, aí vocês vão entender isso, tá certo? E sempre lembrar das áreas molhadas que tem um caimento, né, para indicar isso no nível, tá certo? Aqui, ó, a gente vê o nível da coberta e o nível do reservatório, tudo baseado nesse nível inicial e também, ó, no nível aqui da rua, que é nível 0, tá certo? Vamos olhar agora o outro corte. Esse é o corte longitudinal. Vamos observar agora o corte transversal, certo? Vamos ver o corte transversal. Aqui, ó, bem mais simples, né? O corte transversal, pessoal, vamos observar aqui primeiro na planta baixa, o que a gente vai visualizar. Bom, de cara aqui a gente já vai ver que esse corte transversal, ele vai pegar a nossa escada, certo? Então, ó, a gente vai conseguir visualizar a escada, ó, na parte inferior, né? Veja que essa parte aqui é como se a gente estivesse vendo aqueles primeiros 5 degraus, mas a gente não tá vendo de frente, a gente tá vendo o fundo, né? Dos degraus, a laje de fundo da escada, certo? Então, a gente tá vendo essa laje de fundo. Depois, a gente tá vendo os degraus subindo, né, ó? Que realmente é o que vai acontecer, tá vendo? Ó, a gente vai ver a partir do patamar, essa parte da escada subindo. Vamos ver aqui, ó, parede e parede sendo cortados, né? Temos que visualizar essa porta, isso no pavimento térreo, tá, pessoal? Vamos ter que visualizar essa porta, então vamos ver se é o que a gente tá vendo, ó, realmente. Estamos vendo o fundo da escada, estamos visualizando os degraus até chegar lá em cima, ó. Estamos visualizando a porta da cozinha e tem essa janela aqui. Vamos observar onde é que a gente tá vendo essa janela, né? Então, essa janela, a gente tá vendo ela aqui, tá vendo? Estamos visualizando ela aqui. No primeiro pavimento, vamos ver o que a gente vai observar. Vamos observar outra porta aqui, ó, né? E vamos ver aqui, ó, a outra porta. E essa parede aqui em vista, né? Essa quinazinha aqui da parede em vista, ó. Ela está sendo representada aqui. Certo? Aí aqui, ó, a parte da coberta, como é uma casa com uma água só, como a gente visualizou aqui, ó, a gente vai justamente visualizar o sentido dessa queda, né? Que no caso tá para cá, e a calha, tá vendo? A gente vai conseguir visualizar isso na planta, então, ou no corte. Então, tá vendo? É o sentido da coberta
e a calha aqui, né? Fora a platibanda, né? Porque aqui a gente consegue visualizar, ó. Tá vendo que é toda com platibanda, esse telhado é escondido, tá? Vai ficar assim, ó, no outro mesmo, ó. Esse telhado é escondido, ó. Tá vendo? Então, a gente vai conseguir observar a platibanda dos dois lados e os níveis, né? Que também devem ser indicados, tá certo? Então, pessoal, para a aula não ficar muito extensa, nas próximas aulas a gente vai falar especificamente das representações das esquadrias, das fundações e de outros elementos pertinentes ao projeto arquitetônico, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e aí na próxima aula a gente continua com mais elementos do projeto arquitetônico. Até a próxima!